No dia de ontem, 28 de fevereiro de 2026, nós recebemos a notícia da morte de Ali Khamenei, o grande ayatolá que governa o Irã desde 1989. Esse acontecimento pode ser um acontecimento que vai mudar completamente os rumos de todo o Oriente Médio. E se você acompanhar esse vídeo, você vai entender perfeitamente por quê. Para a gente entender isso, a primeira coisa é entender a Revolução Islâmica de 1979, que mudou completamente os rumos do Irã. O Irã, a partir de 1921, começou um processo de secularização e modernização feito pelo rei Reza Pahlavi, né, que basicamente proibia as vestes tradicionais islâmicas, os turbantes dos religiosos, os véus das mulheres. Isso em conjunto com uma série de inovações tecnológicas, como construção de ferrovias, aprimoramento da exploração de petróleo, ou seja, um grande processo de ocidentalização do país. Quando explode a Segunda Guerra Mundial, o Shah Reza Pahlavi, ele nutria simpatias pelo nazismo, apesar de nunca ter tomado um dos lados na Segunda Guerra. Então, em 1941, com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, esses dois países em conjunto invadem o território iraniano, os Estados Unidos pelo sul, a União Soviética pelo norte, retiram do poder o Shah Reza Pahlavi e colocam no lugar o filho dele, Mohammad Shah Pahlavi, que vai ser o rei do Irã, que muitos anos depois vai ser deposto pelo Ayatollah Khomeini em 1979. Então, o Irã, ele no contexto da Segunda Guerra Mundial, ele se torna um ponto nevrálgico, porque era através do Irã que as potências ocidentais, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, conseguiam fornecer armas e material bélico para a União Soviética, pelo sistema ferroviário iraniano. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, o Irã, naquele contexto de Guerra Fria, começa um processo de disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos. Até cerca de 1953, o Irã foi governado por um primeiro-ministro chamado Mossadegh, que era pró-União Soviética. Inclusive, ele nacionalizou todos os postos de petróleo do país. Isso levou à reação imediata dos Estados Unidos e da Inglaterra, que interviram diretamente, militarmente no Irã, derrubando Mossadegh e entregando o poder diretamente ao jovem rei Shah Mohammad Pahlavi, que então se torna o maior aliado ocidental, o maior aliado dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio. O Irã, no contexto da Guerra Fria, passa a ser então uma peça fundamental no tabuleiro internacional, porque era por meio do Irã que os Estados Unidos contrabalanceavam toda a influência soviética no Oriente Médio. Então, o Irã, ele se torna o grande parceiro, o maior parceiro dos Estados Unidos e de Israel, tá? Então, nesse contexto, a CIA, a Central de Inteligência Americana, e o Mossad, a inteligência israelense, vão passar a atuar diretamente dentro do Irã, inclusive ajudando o Shah a organizar uma polícia política chamada Savak, que perseguia opositores políticos. E o Shah, então, Reza Pahlavi, Mohammad Pahlavi, aliás, vai iniciar um grande processo de ocidentalização do Irã nas décadas de 50 e nas décadas de 60. Tá? Então o Irã, ele se torna, vamos dizer assim, o país mais ocidentalizado do mundo nessa época. O grande símbolo dessa época vai começar em 1961, que é a denominada Revolução Branca, quando o rei iraniano ele vai tentar abolir o feudalismo, abolir qualquer censura à liberdade feminina, as vestimentas das mulheres tradicionais vão ser proibidas também, os clérigos vão ser proibidos de usar determinadas roupas, ou seja, o Irã
ele se torna um grande país ocidentalizado no meio do Oriente Médio. Então era normal no Irã daquela época você ter coisas que contrariavam completamente a lei islâmica. Você tinha boates, você tinha mulheres andando com roupas insinuantes na rua, o biquíni começou a ser liberado no Irã, tá? E, naturalmente, isso foi causando o quê? Uma grande reação religiosa. O grande líder religioso que surge nesse contexto é o famoso Ayatollah Khomeini, que era um professor de jurisprudência islâmica no seminário de Qom, que é o maior seminário xiita islâmico do mundo. Então Ayatollah Khomeini se ergue contra a ocidentalização e ele se torna o líder de um movimento tradicionalista anti-ocidental no Irã. Ele vai ser preso, mas como ele era um líder muito influente, o Shah, o rei do Irã, temia fazer alguma coisa pior com ele e acabou exilando ele. Khomeini passou a viver no Iraque, numa região do Iraque chamada Najaf, que era um grande centro xiita no Iraque. E lá ele vai desenvolver a teoria política dele, que posteriormente ele vai adotar no Irã, que é a teoria do governo da jurisprudência islâmica. O que significa essa teoria do Ayatollah Khomeini? É basicamente o seguinte: você tem uma república e essa república funciona segundo moldes semi-ocidentais. Você tem um presidente da república eleito, você tem um parlamento, só que acima de todas essas instâncias, de todas essas instituições, existe uma instituição maior que é a liderança religiosa do país. Por isso, o Irã é chamado de uma teocracia, porque são os líderes xiitas religiosos, os ayatollahs, como são chamados, que governam o Irã. Isso é um caso único em todo o mundo islâmico. Não existe nenhum outro país do mundo islâmico onde você tenha religiosos governando diretamente o país. Por exemplo, na Arábia Saudita você tem uma monarquia. Essa monarquia ela é islâmica, mas quem governa é o rei, não são os religiosos. Então, no ano de 1977, vão explodir grandes manifestações, veja o paralelo com os dias de hoje, grandes manifestações populares contra o rei do Irã, o Shah Reza Pahlavi, ok? Essas manifestações elas se davam grande parte por conta de uma crise econômica relativamente grave que estava acontecendo no país, por conta das políticas do Shah de abolição do feudalismo. Isso causou migrações em massa do campo para as cidades, prejudicou a produção dos campos, começou a formação de subúrbios e até favelas nas grandes cidades iranianas, e o governo não se mostrou competente para lidar com essa situação. Essas manifestações também tinham um cunho tradicionalista religioso, um cunho anti-ocidentalização. E, mais uma vez, mesmo estando fora do país, o grande líder aclamado dessas manifestações era Ayatollah Khomeini. Tá? Sentindo um certo perigo por estar tão próximo do Irã, Ayatollah Khomeini migra para a França. E lá na França, ele começa a ser bajulado pela imprensa ocidental, né? Inclusive é uma coisa muito irônica, mas grandes intelectuais da esquerda da época, como Sartre e Michel Foucault, vão demonstrar apoio entusiástico à causa do Ayatollah Khomeini. Então, ele ia constantemente, repórteres iam entrevistar ele, e ele só falava de liberdade, democracia, e o mundo ocidental comprou a imagem de uma espécie de Mahatma Gandhi islâmico. Olha a cegueira da imprensa, como sempre, né? Ninguém se deu ao trabalho de ler o livro dele que falava sobre o sistema de governo da jurisprudência islâmica, né? Então, em 1979, as manifestações se intensificam, a polícia do Shah vai atirar contra manifestantes pacíficos, números oficiais falam de 90 manifestantes mortos pela polícia, algumas organizações falavam em 4.000 manifestantes mortos pela polícia, e a situação do Shah se torna insustentável. Ele já estava muito doente, com câncer, e ele acaba abandonando o país no início de 1979. Em fevereiro,
Ayatollah Khomeini pega um avião da França e retorna ao Irã, sendo recebido entusiasticamente pelas multidões iranianas. Bom, a princípio, os Estados Unidos apoiaram Ayatollah Khomeini, acreditando que desde que ele mantivesse a influência soviética longe e mantivesse a parceria com os Estados Unidos, ele podia ser tolerado. Só que essa tolerância durou pouco tempo. Por quê? Logo no início do governo do Ayatollah Khomeini, a embaixada de Israel é invadida por estudantes, não oficialmente pelo governo, mas por estudantes, e essa embaixada ela é retirada de Israel e entregue à OLP, Organização de Libertação Palestina, na época chefiada por Yasser Arafat. Na sequência, Khomeini começa discursos violentíssimos contra Israel e os Estados Unidos, chamando os Estados Unidos de o grande Satã, Israel de o pequeno Satã. E ainda em outubro de 1979 é a vez da embaixada norte-americana ser invadida por estudantes e os membros dessa embaixada, os funcionários do governo americano, são feitos reféns e permanecem 444 dias como reféns. Isso foi um ato gravíssimo, a invasão de uma embaixada, e os Estados Unidos nunca perdoaram o governo iraniano por conta disso, ok? Bom, veja o que aconteceu. O Irã, que era o maior alicerce da política norte-americana no Oriente Médio, né, o grande elemento, o grande aliado dos Estados Unidos e de Israel, do dia para a noite se torna o maior opositor dos Estados Unidos e de Israel. O Irã começa então a financiar diversos grupos terroristas para atacar Israel, como, por exemplo, o Hezbollah no Líbano. É uma outra história que a gente pode contar. Mas o Hezbollah, em 1982, faz um grande atentado terrorista contra israelenses e contra fuzileiros americanos, resultando na morte de 250 fuzileiros americanos, o que faz os Estados Unidos e Israel classificarem o Irã oficialmente em 1984 como um regime que apoiava terrorismo. De lá para cá, os Estados Unidos começaram uma série de políticas de sanções contra o Irã. Em 1995, eles param de comprar petróleo iraniano, proíbem empresas americanas de fazer negócio com o Irã. Em 2012, essas sanções são ampliadas, eles ameaçam qualquer empresa do mundo que fizesse negócio com o Irã. Em 2015, Obama dá uma certa liberdade para o Irã e quando Trump chega ao poder, ele enrijece com violência total as sanções contra o Irã, o que vai acarretar uma crise econômica gravíssima que vem se desenrolando até os dias de hoje. O que a gente está vendo nos últimos dias resultou em grandes manifestações populares agora contra a teocracia islâmica, contra Ali Khamenei, né? E aí o que acontece? Estados Unidos e Israel fazem uma intervenção cirúrgica, matam Ali Khamenei. E por que isso pode representar uma virada histórica para o Oriente Médio? Bom, a gente ainda não sabe como vai ser o governo do Irã aqui para frente, está tudo muito incerto. Mas o que me parece o plano principal é pegar o herdeiro do trono que foi deposto. Então, Mohammad Shah Pahlavi foi deposto em 79. O filho dele, Reza Pahlavi, vive nos Estados Unidos e ele estava sendo aclamado pelas multidões, né, no Irã. Então tudo indica que ele pode ser uma liderança viável e possível, até porque ele é completamente pró-ocidental, vive nos Estados Unidos e pode representar uma aliança, uma parceria muito forte com os Estados Unidos e Israel. E o Irã, então, deixaria de ser esse grande opositor norte-americano e voltaria ao quadro anterior à Revolução Islâmica de 1979, ou seja, se tornar talvez o grande aliado dos Estados Unidos e de Israel. Isso é o que os americanos querem. A gente não sabe se é isso que vai acontecer, mas com certeza pode ser o início de uma grande virada no Oriente Médio. Veja, em 1953, Estados Unidos interviu diretamente no Irã para tirar do governo o primeiro-ministro pró-soviético e instaurar a hegemonia americana sobre o país. Hoje, que o Irã está mais uma vez próximo da Rússia, os Estados Unidos intervêm novamente,
Tudo está incerto ainda, mas intervém novamente. E a Rússia o que faz? No momento, nada. Até agora, no momento, nada. Então, a gente pode estar vendo o início, sim, de uma era completamente nova na política, na geopolítica do Oriente Médio.